Para a gente estudar polígonos, a gente tem que relembrar algumas características de formas geométricas. Então vamos começar aqui falando das linhas poligonais. As linhas poligonais são todo segmento de reta consecutivo não colinear. Então aqui, ó, a gente tem alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, segmento de reta consecutiva, outro segmento de reta, e eles não são colineares. Tem os outros exemplos aqui. E aí, só como um contra-exemplo, a gente tem também as linhas não poligonais. As linhas não poligonais elas não vão ser formadas por segmentos de reta, ó. São figuras que têm curva, como uma circunferência, uma parábola. Então, ó, tem exemplos aqui de linhas não poligonais e linhas poligonais. Então, agora que a gente já viu o que são linhas poligonais, elas podem ser classificadas como abertas ou fechadas. As abertas é quando a gente tem extremidade. Tá vendo? A gente consegue entender mais ou menos onde esse desenho ele começa ou termina. Olha aqui os exemplos. Até mesmo nesse caso aqui, que tem uma região que aparenta ser fechada, mas como a gente tem aqui extremidades, vai ser considerado uma linha poligonal aberta. E aqui a gente tem o exemplo das linhas poligonais fechadas. Ó. Eu não tenho extremidade, eu não consigo saber onde que esse desenho começa ou termina, certo? E aí depois que a gente entende que tem linhas poligonais abertas e fechadas, elas podem ser simples ou não simples. Por exemplo aqui, linhas poligonais abertas simples. Os segmentos de reta, eles não têm interseção, ou seja, os segmentos eles não se cruzam. Tá vendo? Aqui eu tenho exemplos de linhas poligonais onde eu vejo as extremidades, portanto, elas são abertas, e como esses segmentos não se encontram, não tem interseção entre eles, não se cruzam, elas vão ser simples. E aqui, linhas poligonais abertas não simples, ó. Eu tenho pontos de interseção entre os segmentos, ou seja, eles se cruzam em algum momento. Então, esse aqui vai ser exemplo de não simples. E aqui eu tenho as fechadas. Aí vão ter fechadas simples e fechadas não simples. As simples, os segmentos não têm ponto de interseção, os segmentos não se cruzam, e as não simples vão ter ponto de interseção. Ó. Aqui, como nesse caso, aqui ó, eu tenho vários pontos de interseção, então vai ser não simples, e aqui também, não simples. Então, agora que a gente relembrou o que é uma linha poligonal, e lembramos que ela pode ser aberta ou fechada, simples e não simples, a gente consegue definir o que seria um polígono. O polígono vai ser toda figura geométrica plana formada por uma linha poligonal, fechada, simples. Aqui a gente tem dois exemplos de linhas poligonais fechadas e simples, ou seja, polígonos. E aí todo polígono vai ter a região interna e a região externa. Tem dois exemplos aqui, ó. Região interna é todo esse espaço que está entre os segmentos de retas que formam o polígono. E região externa é todo esse espaço que está aqui ó, do lado de fora. O polígono ele pode ser convexo ou não convexo, que a gente chama de côncavo. E ele é considerado convexo quando a gente liga dois pontos na região interna dele e e o segmento que liga esses dois pontos permanecem dentro do polígono. E o não convexo é quando a gente consegue ligar dois pontos e esse segmento que liga esses dois pontos consegue passar por fora do polígono, que é esse caso aqui, ó. Eu tenho dois pontos internos ao polígono e eu consigo ligar eles e tem essa região aqui, ó, que passa por fora do polígono, na região externa. Então, esses dois casos aqui vão ser casos de polígonos não convexos ou côncavos. Elementos de um polígono. O polígono sempre vai ter lado, vértice, diagonal, ângulo interno e ângulo externo. Aqui a gente pode ver pelas cores, ó. Eu tenho aqui os lados, lado AD, lado DC, lado CB e lado BA, que vão ter essa notação. A gente sempre pega os dois pontos e põe uma barra em cima para indicar o segmento de reta. Vértice. Vértices são os pontos de interseção dos lados do polígono. Aqui nesse exemplo, a gente tem o vértice A, B, C e D, que vão ser representados por letras maiúsculas. As diagonais
são os segmentos de reta que ligam dois vértices do polígono que não são adjacentes, que é o que eu marquei aqui de roxo. Então, a gente vai ter as diagonais BD e a diagonal AC, como eu marquei aqui. A gente vai usar letras maiúsculas e um tracinho em cima para indicar que é um segmento de reta. E não importa qual é a letra que vem na frente. O segmento AC vai ser igual ao segmento CA. Assim como o segmento BD vai ser a mesma coisa que o segmento DB. Ângulo interno está marcado de vermelho aqui no nosso exemplo. É a região de abertura entre os dois lados. Então aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo D e o ângulo C. E ângulo externo é quando a gente prolonga um dos lados do polígono e observa essa região de abertura entre esse prolongamento de um lado e o outro lado, que eu marquei aqui com lápis. Ou seja, nesse exemplo, a gente vai ter aqui o ângulo externo E, F, G e H. Os polígonos que possuem todos os seus lados congruentes e todos os seus ângulos congruentes também, ou seja, todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida também, são chamados de polígonos regulares. Então, polígono regular é quando a gente tem lados iguais e ângulos iguais também. No caso dos triângulos, a gente chama de triângulo equilátero. E no caso dos quadriláteros, a gente chama de quadrado. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados do polígono. Por exemplo, aqui a gente tem um quadrilátero em que os lados medem 5 centímetros, 7 centímetros, 12 centímetros e 10 centímetros. 2P é um símbolo que representa perímetro. E o perímetro vai ser a soma dessas medidas. 5 mais 7 mais 10 mais 12, 34. Então, o perímetro desse polígono aqui é 34 centímetros. Os polígonos vão ser nomeados de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Então, o número de lados vai determinar o nome. E aqui a gente tem alguns exemplos. Um polígono com 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono.